vídeo vai falar sobre TradingView, então se você tem tanta curiosidade, quer saber como é que o TradingView funciona, mas não sabe nem por onde começar a analisar os gráficos de Bitcoin ou qualquer outra coisa que você esteja querendo analisar sobre gráficos, fica comigo nesse vídeo porque a gente vai dar um passo a passo para você, vamos destrinchar essa ferramenta do TradingView e entender ela por inteiro aí, pelo menos para você começar a fazer suas análises. Fala galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Márcio, você está no Dicas Cripto e hoje a gente vai começar um vídeo falando sobre TradingView. Com certeza se você caiu aqui é porque você quer entender um pouco mais sobre essa ferramenta ou às vezes até entender um pouco mais sobre gráficos, mas eu vou deixar essa parte de gráficos para uma outra oportunidade para a gente entender um pouco mais, mas o que eu vou te adiantar é que essa ferramenta é extremamente importante para você que está querendo entender mais sobre o mercado, fazer suas próprias análises e entender como esse mercado se comporta, né, o mercado cripto, você precisa dominar a ferramenta TradingView e eu sei que no começo pode parecer uma loucura, né? Tantos botões, tantas coisas ali para você entender como é que as coisas funcionam e a ideia desse vídeo é justamente passar um panorama básico ali para você, pelo menos conseguir se localizar dentro dessa ferramenta aí e ter sucesso nas suas análises, beleza? Então vamos aqui para nossa tela aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é acessar o site do TradingView. Então aí é básico, tá galera? Criar uma conta dentro da ferramenta do TradingView, né? Para que você possa acessar ali o seu gráfico, né? O que eles chamam de super gráficos. E aí você vai conseguir entender melhor como é que funciona e ter algumas funções que dependem de você ter uma conta. Então cria ali que é de graça, você não paga nada para usar o TradingView, já se cadastra e começa a utilizar aqui. Então quando você estiver logado, você vai cair numa página exatamente como essa daqui. Tá? Então você vai acessar aqui o menu de produtos e clicar em super gráficos, beleza? Vocês vão ver que a gente vai ser redirecionado aqui para um gráfico que eu já estava estudando, mas como eu não quero confundir a cabeça de vocês, eu vou começar um gráfico aqui do zero. Não se preocupa onde eu estou clicando nesse momento, eu estou te localizando por enquanto aqui, para você entender como é que vai estar aí na sua tela nesse momento aí, tá? Então, provavelmente você vai estar vendo alguma coisa muito parecida com isso daqui. Você pode ver que a estrutura básica de tudo isso daqui são compostas por ferramentas, né? Que a gente consegue fazer coisas dentro desse gráfico, o gráfico em si e algumas informações que a gente tem aqui na parte de cima e na parte lateral também, beleza? Então, a gente vai destrinchar tudo aqui para você entender como é que a gente pode trabalhar com isso aqui da melhor forma possível, tá bom? Então, olha só, a primeira coisa que você precisa entender é essa parte central aqui, que é onde fica o gráfico, né? Onde ficam as informações principais que você vai precisar para fazer as suas análises, né, todos os dias ou todo momento, né, que você vai estar olhando, você vai precisar entender como é que funciona esse miolo aqui. Então vamos começar por esse miolo, tá? Bom, o que você tem nesse miolo aqui é uma pancada de informações. Eu sei que parece meio loucura, mas o que a gente está vendo na tela aqui é o gráfico, tá? Então, a princípio, se você não entende como é que esses gráficos aqui funcionam, eu sugiro que você dê uma pesquisada aí no nosso canal para que você entenda mais sobre o gráfico, sobre o que significam essas barras verdes, essas barras vermelhas. Pode parecer um pouco confuso no começo, mas a ideia desse vídeo aqui é explicar para você as ferramentas e o que a gente pode fazer dentro do TradingView, tá bom? Então, não vou entrar muito aqui em detalhes técnicos sobre o gráfico. Então, no meio aqui a gente tem o gráfico em si, tá? Aqui embaixo a gente tem um indicador, tá? Chamado volume. Então, o que é o volume? É a quantidade de negociação dentro de um determinado período de tempo, tá? Ou seja, quero saber na última hora quanto foi negociado. É possível você saber através desse indicador. Quero saber quanto foi negociado naquele dia, naquela semana. Então você consegue ter essa informação aqui através desse indicador. Então, sempre que você ouvir também a palavra indicador aqui no nosso canal, você sabe que é uma ferramenta que te dá alguns dados previamente tratados, vamos dizer assim, né? Então ele trata algumas informações e te apresenta para auxiliar você tomar decisões dentro dos seus trades. Então, tudo que você entender como ou ouvir como indicador, saiba que é alguma coisa que vai ajudar você aí, né, a entender melhor o teu gráfico e a entender melhor as oportunidades de compra e venda no mercado ali, beleza? Então, olha só. Primeira coisa que a gente encontra aqui é o volume, tá? Provavelmente o teu não vai estar configurado isso aqui embaixo, tá? Que é um indicador extra que eu já configurei aqui, que você consegue ver todos os indicadores que você tem clicando nessa setinha aqui, tá? Então vocês podem ver aqui, eu tenho 4 indicadores colocados e tem mais um aqui embaixo. Então esse aqui, ó, não aparece em cima, porque a gente chama isso aqui de indicador parte de baixo, tá? Então esse aqui é um indicador que fica na parte de baixo, ele não se mistura com os outros. Então, como vocês podem ver, ó, eu tenho o volume aqui que eu acabei de explicar para vocês e ele está visível. Se eu clicar no olhinho aqui, ó, você pode ver que ele some. Então, por isso tem vários outros indicadores aqui que eles estão comentados para que não polua o gráfico. Então, olha só, a primeira dica que eu já dou para você
é que você não saia colocando 1 milhão de indicadores. Você vai ver que a melhor coisa que você pode fazer é entender o básico sobre o gráfico, sobre o funcionamento desses gráficos e encontrar padrões e tendências ali que você pode aproveitar para traçar suas estratégias. Às vezes vai ficar um negócio extremamente inviável de você estudar quando você coloca um monte de indicador. Quer ver só? Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Se eu deixo esse indicador, se eu deixo esse, quem que consegue se localizar com tudo isso de informação? É praticamente impossível. Então, como é que os indicadores devem funcionar para as nossas análises? Eles devem ser ali alguma coisa que auxiliam a gente a tomar decisões. Então, se eu quero, por exemplo, saber alguma coisa sobre o volume, eu vou deixar o volume marcadinho aqui. Putz, quero tirar uma dúvida aqui no VPVR, por exemplo, né, que é um outro indicador que a gente tem dentro do TradingView. Então, a gente tem essa informação aqui plotada dentro do gráfico. E eu aconselho que você faça isso conforme as coisas vão acontecendo, tá? Mas, antes da gente continuar, eu vou fazer aqui um pedido para você, né? Se você está curtindo esse vídeo, se de alguma forma você acha que esse vídeo tá te ajudando, já compartilha aí com as pessoas, né? Manda pra galera que você conhece, que está começando a operar, quer entender um pouco mais sobre o mercado. E é claro, fortalece a gente aí, se inscreve no canal, já deixa o seu like, porque é importante pra gente continuar produzindo conteúdo, saber se você tá gostando, se é legal isso daqui, além de, lógico, né? Com o seu like, a gente consegue impulsionar o nosso canal para entregar esse conteúdo para mais pessoas e a gente continuar crescendo e ajudando mais pessoas cada vez mais, beleza? Então, voltando aqui pro nosso vídeo, né? Como eu disse para vocês, a gente tem alguns indicadores que a gente vai aprender a configurar e também, né, se você quiser saber mais sobre indicadores, comenta também aí embaixo para saber, né, que daí eu faço um vídeo só falando sobre os indicadores, quais os melhores indicadores que eu acredito e aí eu posso compartilhar isso com vocês, justamente esses indicadores que eu estou usando aqui recentemente, que tem servido bastante ali para mim, né, ter lucro dentro do mercado cripto no curto prazo e no longo prazo, tá? Então, já comenta aí embaixo para a gente ficar sabendo se você quer ver mais indicadores, tá bom? Vamos lá. Então, a gente já falou sobre o gráfico em si, a gente tem indicadores, a parte de indicadores que são os que vão ajudar a gente a tomar as decisões. E agora, acho que para a gente se organizar melhor, é melhor a gente começar da parte de cima para a parte de baixo e vamos detalhando cada parte disso daqui, tá bom? Então aqui é só a sua fotinha, beleza? Que você vai ter algumas informações aqui para você poder acessar, pode mudar do modo escuro para o modo claro. Então, são apenas configurações, tá bom? Dentro aqui dessa lupinha é uma das partes mais importantes no teu gráfico. Por quê? Imagina que você ouviu falar aí sobre Ethereum, por exemplo, né? E você quer dar uma olhada no gráfico do Ethereum. O que você vai fazer? Quando você clica nessa lupa, você vai digitar Ethereum aqui, por exemplo, e aí você tem essa pesquisa que vai te mostrar aqui diversos Ethereum. Nossa, Márcio, e agora quanta opção apareceu para mim? Como é que eu faço? Qual que eu sei? Qual que eu devo escolher? Então, aqui é um ponto bem importante de você entender que tem várias corretoras. É só você escolher a tua corretora aqui de preferência, tipo essa daqui é a Binance, e você vai clicar nela, ela vai carregar o gráfico ali para você do Ethereum, por exemplo, tá bom? Então, é isso que você precisa saber dessa ferramenta aqui, que é por aqui que você pesquisa as criptomoedas que você quer analisar, tá bom? Show de bola! Vamos agora para a parte de comparar ou adicionar um símbolo. Então você pode aqui comparar, por exemplo, o Ethereum com o S&P 500. E olha que legal, ele plota aqui embaixo, né, uma movimentação de linha para você ver se está fazendo mais ou menos o mesmo movimento, etc. Eu uso isso? Não, mas se você de alguma forma pensar em utilizar, você pode ali achar interessante, de repente, querer comparar isso daí. Eu não uso, mas de repente você pode achar interessante. Beleza? O que a gente tem mais aqui, ó? Tá vendo que tem um S? No seu provavelmente vai estar D, porque você acabou de criar a sua conta, mas não tem problema, você pode mudar aqui para a forma que você quiser. O que é isso aqui, cara? Isso aqui é basicamente como você vai visualizar o teu gráfico. Então, nesse caso aqui, eu estou visualizando o gráfico de uma semana. Se você vir aqui e alterar isso daqui, por exemplo, para um dia, né? O que vai acontecer? Você viu que ele deu meio que um zoom na parada. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu mudar para uma semana, você vê que eu consigo ter dados aqui, por exemplo, ó, desde, sei lá, 2020 aqui. E quando eu jogo no diário, eu consigo trazer os dados mais espremidos, vamos dizer assim. Em que isso interfere e reflete, tá? Entenda o seguinte, cada velinha dessa daqui, se você não entende de gráfico ainda, né, você precisa entender que cada velinha dessa daqui é composta por uma abertura, um fechamento, o máximo que ela atingiu e o mínimo que ela atingiu, tá? Então, quando você vê uma vela dessa, ela é referente a um período. Então, quando você coloca aqui diário, por exemplo, um dia, você está vendo a vela do dia, tá bom? Então, quer dizer que essa velinha que a gente está vendo aqui agora, né? Essa barrinha que a gente está vendo aqui agora, se refere ao dia de hoje, tá? Então, ou seja, no máximo que ela atingiu hoje, né? O máximo que ela conseguiu bater hoje foi ali por volta de 1853,25, tá? O mínimo que ela atingiu foi 1757 aproximadamente, tá tudo aproximado para a gente ficar fácil de entender. E
onde ela está agora? Em 1785, mais ou menos, né, que é o preço de fechamento, vamos dizer assim, né? Ela abriu, né? O preço dela abriu em 1766,67, tá bom? Então, essas são as informações que contemplam dentro de um candle. Então, vá se acostumando também com esse nome, candle. Quando você ouvir alguém falar candle, é uma barrinha dessa daqui, tá bom? Então, o que acontece? Quando você muda esse cara, por exemplo, para 4 horas, olha que interessante, né? É como se você pegasse essa mesma barrinha aqui e explodisse ela dentro de 6 barrinhas, porque se o dia tem 24 horas, você está explodindo ali em barrinhas de 4 horas. Então, você quebra, né, toda essa visibilidade aqui, ó, vou circular para que você entenda o que eu estou dizendo para você. Acho que fica até mais fácil de ver. Então, olha só. Eu estou circulando aqui para você entender, tá? Exatamente esse candle aqui. Quando você muda para 4 horas, olha que legal. É como se ele tivesse quebrado toda aquela velinha menor em velinhas menores aqui. Tá vendo? Aquela velinha maior de um prazo maior em velinhas menores. Por quê? O que isso é bom, Márcio? Porque você consegue entender em quais momentos determinadas coisas aconteceram, né? Então, por exemplo, beleza, naquele gráfico que a gente estava vendo lá, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que atingiu a mínima em 1758 e a máxima, por exemplo, em 1856. Mas eu sei exatamente o momento que isso aconteceu, olhando esse gráfico no diário, por exemplo? Não, eu não sei. Mas se eu mudar, por exemplo, para o gráfico de 1 hora, eu já consigo saber qual foi o momento que ele atingiu o mínimo. Então, ó, olha só, eu consigo ver que foi ontem, por exemplo, né, às 8 horas da noite. Então, olha que interessante. Eu consigo quebrar isso em vários barrinhas menores, né? Então, eu pego uma barra e explodo ela em várias outras barras para que eu consiga ver de forma mais analítica, beleza? Mas também a ideia não é ficar entrando muito nesses detalhes, é a gente entender um pouco mais sobre o TradingView, tá bom? O que mais você consegue fazer de configuração aqui, tá? Você consegue trabalhar o tipo do seu candle, então você pode mudar ele para candles vazios, você pode mudar a configuração para linha, que eu não recomendo, a gente tem que usar sempre o gráfico de velas aqui, tá? E aqui a gente tem também a opção de indicadores. Então aqui é onde você vai procurar aí os seus indicadores, beleza? Então, por exemplo, provavelmente você vai ouvir falar sobre MACD muito aí, né? Você que está começando agora. Então, tem como colocar o MACD aqui? Tem. Você vai colocar aqui, pum, média móvel, e ele joga para você o MACD aqui embaixo, tá? Então, esse aqui é o MACD. Eu vou tirar porque eu odeio isso aqui, não uso isso aqui. Então, mas é muito comum que as pessoas falem sobre o MACD, tá bom? Então, você vai encontrar diversos indicadores aqui que você pode pesquisar. Sei lá, RSI. Pô, você vai vir aqui, você vai encontrar o RSI aqui, índice de força relativa. Então, você vai ter diversos indicadores que você pode utilizar, procurar pesquisando aqui nessa barrinha, tá bom? O que mais que você tem aqui? Você tem também aqui um negócio muito interessante que são os alertas, né? Então, pô, cara, eu tô fazendo uma análise aqui, sei lá, né? Já tô manjando aqui das análises e tal, e eu acho, né, que o Ethereum pode voltar nessa região aqui de 1.700. Sei lá, o que eu posso fazer? Eu posso pedir pro TradingView, né, me avisar quando ele chegar nesse preço. E ele tem ainda mais coisas interessantes dentro do TradingView que são bem legais de você utilizar dentro do próprio alerta, tá? Então, o que você pode fazer? Ó, quando o Ethereum, né, que você consegue configurar uma condição, né? Então você consegue configurar, por exemplo, quando o Ethereum estiver cruzando o preço, né, de 1.787? Não, o que a gente colocou lá? 1.700. Legal. Então, olha só o que ele faz aqui. Ele já colocou uma linhazinha pontilhadinha aqui, e aí você pode colocar se você quer receber esse alerta todas as vezes ou uma vez só, né? Então, olha que interessante. Você pode colocar também, inclusive, né, uma data de validade para, tipo, quero que expire esse alerta aqui, né, que funcione de tal data até tal data. Então, você pode também colocar um alerta que nunca expira, tá bom? Você pode colocar um nome e pode colocar uma mensagem. Por que isso, tá? Depois disso, você consegue programar aqui para onde vai chegar essas notificações. Então você pode notificar no seu aplicativo do TradingView, que é bem interessante se você tiver com o seu celular ali. Você pode mostrar um pop-up se você tiver, por exemplo, usando a internet, né? Você pode utilizar um e-mail, tá? Inclusive, você pode mandar para o seu e-mail, pode chegar um e-mail para você quando isso acontecer. E você pode usar aqui uma ferramenta de webhook, que se você é desenvolvedor e tal, você sabe o que é um webhook, ele volta ali a informação para você, para o teu servidor, para que você possa, sei lá, utilizar no teu robô. Mas você também pode fazer ali, tocar um som, né,
Que ele vai mostrar para você de forma sonora que atingiu aquela região ali, beleza? Então, bem interessante. Se você quiser que eu faça mais aí vídeos detalhados sobre cada uma dessas funcionalidades, deixa nos comentários também, porque essa ferramenta de alerta, ela é bem interessante se você souber utilizar ela, tá bom? Temos também uma ferramenta de replay aqui, putz, isso aqui é bem legal para você treinar, cara. Então, quando você vai no gráfico diário, provavelmente o seu aí, que você deve estar numa versão gratuita por enquanto, ele só libera para você trabalhar o replay dentro do gráfico diário. Mas é bem interessante para você utilizar isso aqui, para você treinar ali, né? Então, o que eu gostava de fazer quando eu estava começando, tá? Eu pegava, por exemplo, lá atrás, né? E falava, fechava o olho assim e escolhia esse ponto aqui. Legal. Então, eu cortava, né? Ou clicava no replay e clicava em algum lugar. O que eu fazia? Eu treinava a minha análise. Ah, que legal. Eu encontrei aqui, por exemplo, uma região de suporte, né? Será que ela vai respeitar? Coisa básica, tá? Para você ir testando. E aí, né? Você dá um play aqui no teu alerta, ó, no teu replay, que ele vem aqui embaixo. Então, olha que legal. Você consegue treinar ali se aquilo que você está fazendo faz sentido. Então, estou aqui a minha análise aqui que eu acabei de fazer. Então, você consegue ir testando as coisas e ver como o gráfico se comportou daí para trás. É uma ferramenta bem legal, bem interessante, se você quiser entender um pouco mais como estão suas análises aí, beleza? Vamos cancelar aqui a parte do replay. Vamos falar agora aqui sobre uma das partes mais importantes do TradingView, que são essas ferramentas que a gente tem aqui do lado esquerdo aqui, né? Que é o que a gente vai usar mais do que tudo aí para fazer as nossas análises. Vou passar pelas mais importantes e as que eu mais uso, porque tem uma infinidade e esse vídeo vai ficar extremamente longo se eu passar por todas elas, tá bom? Então, quais são as ferramentas que eu mais uso? Então, a primeira aqui é a cruz, tá bom? Que é para a gente poder movimentar o gráfico desse jeito aqui, ó, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Então você consegue fazer isso utilizando a cruz, tá bom? Então, depois a gente tem aqui a linha de tendência. Isso aqui é bem legal para você poder marcar o teu gráfico aí. Então, tipo, quero ver uma linha de tendência de alta, pô, legal. Então você consegue fazer utilizando essa linha de tendência aqui, tá bom? Então é essa ferramenta que você vai utilizar. Se você clicar com o botão direito, você vai perceber que ele mostra diversas coisas para você. Então, como eu falei, tem garfo, tem canal paralelo, tem linha cruzada, linha vertical. Cara, linha horizontal tem realmente muita coisa. Então, as que eu mais uso aqui nesse momento é a linha de tendência e a linha horizontal, que eu gosto de fazer algumas marcações. Qual que é a diferença da linha horizontal aqui? Você dá apenas um clique, ó, ela já coloca para você lá naquele lugar. E se você quiser mudar, você pode arrastar ela aqui, beleza? Se eu não quiser mais, Márcio, como é que eu faço? Posso apertar o Delete, tá? No seu teclado aí você aperta o Delete, ou você pode clicar em cima do desenho que você fez no teu gráfico e clicar na lixeirinha que ele aparece logo depois ali, beleza? Outra ferramenta muito importante, muito legal da gente utilizar é o Fibonacci, que fica logo embaixo aqui dessa parte de ferramenta de linhas, tá bom? Então, Fibonacci, se você não conhece também, né, já escreve aí para eu poder falar um vídeo sobre Fibonacci, que é uma das coisas mais importantes que você vai utilizar nas suas análises técnicas, é uma das coisas que mais funciona, não só no mercado cripto, mas no mercado financeiro de forma geral. Então, Fibonacci, recomendo muito que você estude, tá? Então, você vai colocar o teu Fibonacci aqui, vai traçar de cima para baixo, para mandar uma projeção para cima. Você pode entender como é que vai funcionar as retrações ali para trás. Então, o foco não é falar sobre como o Fibonacci funciona, mas é aqui que você tem acesso ao Fibonacci, que é uma das ferramentas, na minha opinião, mais importantes dentro do TradingView também, tá bom? O que mais a gente tem aqui? A gente tem, acho que dessa linha que eu uso, apenas o Fibonacci mesmo, tá? Aqui embaixo a gente tem mais algumas coisas interessantes, tá? Então, tem ali padrão de ondas de Elliott, que para quem gosta desse tipo de análise, tem aqui como você fazer, tá? E uma coisa bem legal agora que eu uso bastante é para calcular ali, fazer minha gestão de risco, posições compradas e posições vendidas. Isso aqui é bem legal e bem importante de você entender. Como é que funciona isso daqui? Imagina que você está fazendo um trade, vamos fazer uma análise bem rapidinha aqui, bem simples, tá? Então, enxerguei que existe uma resistência aqui e, pô, decidi comprar só quando passar essa resistência. Como é que eu faço aqui? Eu fiz a minha análise, né? E identifiquei que o meu alvo, por exemplo, vai ficar aqui nesse último topo, né? E o meu stop eu vou posicionar aqui embaixo. Como é que eu faço, por exemplo, para identificar, né, quanto eu vou ganhar e quanto eu vou perder nessa posição? Eu venho aqui na posição comprada. Cliquei nela aqui. Eu clico em cima da linha, por exemplo, e aí eu consigo configurar ela também. Então, olha que interessante. Eu jogo lá para cima o meu alvo, tá? E eu jogo também aqui o meu stop lá para baixo. Então, olha que interessante. Ele dá várias informações aqui na posição comprada. Quanto que eu vou ter de lucro? Então, daria 63% aproximadamente e 67% no prejuízo. Inclusive, ele dá outra informação que é muito importante para o nosso trade aqui, que é a razão risco-retorno.
O que é isso? É basicamente quantas vezes o teu alvo está distante do teu stop. Então, ou seja, se você tomar um stop aqui, ó, vai custar mais caro para você do que se você tiver encontrado um alvo. O que as pessoas falam muito, você vai ouvir muito falar sobre isso. Ah, usa razão, risco, retorno 3:1, 3:1. O que é isso? É basicamente colocar o teu alvo aí, ó, 3 vezes maior do que o teu stop. Por que as pessoas falam isso? Que na minha opinião tem que analisar certinho para ver se compensa fazer isso aqui ou não. O que elas alegam? Pô, que se você tiver feito uma análise bem bacana e você bateu o teu alvo aqui, né? Ou seja, bateu lá no teu alvo, vai compensar e você consegue ter 3 trades de prejuízo ainda para compensar esse cara aqui. Ou seja, ainda que eu tome, por exemplo, 2 stops depois, o meu trade, o meu lucro foi muito maior porque eu acertei um alvo que foi 3 vezes maior do que o meu stop, por exemplo. Então, tem gente que acha isso interessante. Eu, particularmente, tenho minhas ressalvas, né? Como eu sou trader profissional desde 2017, para mim, isso aqui não funciona muito bem. Mas tem muita gente que se dá muito bem com isso daqui, então não dá para criticar. Como a gente já falou em outros vídeos também, basicamente trade é um estilo, né? Você tem que criar o seu próprio e ver o que funciona para você e para o teu mindset aí, né? O que você aguenta fazer ou não, para que você tenha uma vida saudável dentro do mercado financeiro, tá bom? A posição vendida é a mesma coisa, então imagina que eu queira começar vendendo aqui, né? Então você consegue calcular o alvo, consegue calcular o stop da mesma forma que a gente fez com a posição comprada ali, tá bom? Então são 2 ferramentas que eu uso bastante e como vocês podem ver, né, eu gosto bastante de rabiscar. Então, logo depois desses caras aqui, eu venho aqui para a parte de pincéis, né? Tem marcadores, tem um monte de coisa aqui. Então tem retângulo. Ah, galera, isso aqui é uma região de acumulação. Então você consegue fazer esse desenho. Ah, eu quero usar agora um negócio para rabiscar, então, como vocês viram fazendo. Então, esse cara aqui. Então, você consegue fazer essas marcações dentro do teu gráfico aí, que é bem interessante com essa parte aqui. Então, se você também está estudando, quer fazer algumas anotações, olha que interessante. Você tem uma ferramenta de texto aqui, que você pode colocar lá. Por exemplo, fiz essa análise em outubro de 2023. Legal. Vai ficar gravado lá até que você remova, tá? Então, é como qualquer outra ferramenta de edição, tipo um Canva, parece isso aqui, né? Então, você consegue utilizar ferramentas desse tipo. Cara, emoji, nunca usei isso, nem sabia que tinha. Para mim é novidade isso daqui. Mas beleza. Demais ferramentas, galera, a gente não usa, tá? Então agora eu vou passar para vocês alguns hackzinhos, né? Dentro do TradingView que são bem importantes para você, que vão te ajudar a se localizar aí. Galera, ó, isso aqui é um mouse, tá? Então, o scroll do mouse no TradingView faz milagre, ó. Olha só, que interessante. Ali, ó, você tá vendo que eu consigo aproximar, deixar mais largo o meu gráfico? Eu também consigo fazer a mesma coisa com o mouse jogando para cima. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, ó, eu venho aqui, mexo uma vezinha nessa barrinha aqui e a partir daí eu consigo fazer o meu gráfico crescer, por exemplo, e fazendo conforme o scroll aqui, ó, eu vou aumentando ali. Consegue ver? Olha só, que interessante. Então, você consegue fazer essa opção tanto do lado embaixo aqui, como para o seu gráfico crescer. É importante que você consegue dar um zoom no gráfico, então você consegue analisar regiões mais de perto. Eu, particularmente, sempre gosto de colocar na minha tela o máximo de informação que eu tenho. Então, eu uso muito o gráfico, ele aberto bastante para poder entender. E aí sim, se eu quero chegar num momento de mais curto prazo, eu vou ajeitando um zoom aqui para que fique fácil de eu entender. Então é bem importante você também saber controlar esse zoom aí, tá? Depois disso, o que mais que a gente tem aqui que é muito interessante? Então, ó, hackzinho. Quero duplicar essa linha sem ter que colocar outra. Se você clicar aqui, segurar o Ctrl e arrastar, ela duplica automático também. Então, Ctrl arrasta, Ctrl arrasta. Você vai vendo que ela vai duplicando ali para você. Beleza? Um hackzinho bem interessante que eu uso muito e você pode copiar isso daí dentro dos seus análises todos os dias, tá bom? Então, olha só. Do painel direito aqui é mais informativo, tá? Então, quando você fizer um alerta, seus alertas vão ficar demonstrados todos aqui. Quando você fizer, por exemplo, uma lista, né, que o seu deve ter vindo por padrão, ele vem a lista marcada aqui, você pode adicionar criptomoedas para você ficar analisando. Ou não só criptos, por exemplo, aqui vocês podem ver que eu estou monitorando, por exemplo, o S&P 500, né? E aqui eu tenho uma base, só para ter uma base de quanto o Bitcoin está custando em reais. Então, aqui é um painel onde você consegue adicionar diversas informações. Para você fazer isso daí, o que você precisa fazer? Vem aqui, clique em adicionar símbolo e aí, por exemplo, faz de conta que eu quero adicionar Matic. Já está adicionado ali, por exemplo, né? Então, eu só clico nela. Então, vamos pegar um outro aqui que eu não tenho. Rune, por exemplo. Quero adicionar Rune. Eu vou lá,
clico no maisinho ali e a rune já apareceu aqui para mim. Olha que legal. Então eu consigo fazer as minhas análises e consigo ver de uma forma mais compacta, né? Ou de uma forma mais sintetizada o que está acontecendo com o mercado. Isso é bem legal para a gente tentar entender a curto prazo o que está acontecendo ali, tá? Então eu gosto de colocar os meus ativos favoritos aqui, ou geralmente os que eu tenho na minha posse, que eu estou analisando para mais longo prazo, beleza? Mas a gente tem aqui, a gente tem janela de dados. Nunca usei essas ferramentas aqui, mas ela é bem legal. Então, o que ela traz aqui? Ela traz algumas informações aqui, né, sobre o último candle, né, que você está vendo. E conforme você vai rolando a barrinha aqui, ó, tá vendo que eu estou mudando o mouse aqui, ele vai me trazendo informações do lado direito aqui. É basicamente tudo que você teria que clicar para ver, etc. Ele traz ali em forma de dados para ficar mais fácil de você entender o que está acontecendo em cima de cada uma dessas barrinhas que a gente está passando o mouse aqui, tá bom? Galera, para esse vídeo não ficar muito extenso, né? Eu acho que deu para ter um panorama geral sobre o TradingView. Você já agora consegue se virar com o TradingView, consegue fazer bastante coisa. Já aprendeu a colocar indicador, já aprendeu a movimentar o seu gráfico, já aprendeu a dar zoom, já aprendeu a tirar zoom, aprendeu a colocar linha. Então eu acho que você tem o suficiente para você começar a se divertir aí no mercado de análise, no mercado cripto que seja, ou qualquer outro mercado que seja um mercado financeiro, para você fazer as suas análises. Então é claro, se você gostou desse vídeo aí, não esquece, dá aquela força pra gente, deixa o like aí, compartilha o vídeo e dá o feedback. Eu enrolei muito, eu falei demais, eu falei coisas que não precisava, faltou eu falar alguma coisa? Então eu gostaria muito de saber pra gente continuar sempre produzindo conteúdo legal pra vocês, né? E trazendo conteúdos aí informativos, interessantes para que você continue sempre evoluindo no mercado financeiro cripto. E lógico, se estiver almejando outros mercados, seja feliz, mas a gente aqui tá sempre se especializando dentro do mercado cripto. Ah, mais uma coisa, tá? Esse vídeo ficou extenso, então qual que é a minha ideia aqui dentro do canal? É que a gente sempre tenha dois vídeos. Um que vai mais direto ao ponto, só explicando aqui faz isso, aqui faz isso, aqui faz isso, aqui faz isso. E um vídeo mais extenso como esse daqui, para que você entenda aí de todas as formas como que o negócio funciona nos mínimos detalhes. Então, se você chegar a visualizar os próximos vídeos e é daquela pessoa mais ansiosa ou que gosta do negócio mais ao ponto, pode sempre procurar um vídeo, porque a gente sempre vai lançar de 2 vídeos aqui, ou pelo menos eu vou tentar fazer isso, tá? Sempre vai ter um vídeo mais completo e um vídeo mais curto para que você possa ir direto à informação quando você quiser, beleza? Tamo junto, vou ficando por aqui, te vejo na próxima, um forte abraço e